De volta com o nosso Vida Melhor, agora rodeada de verde, com esse paisagista jardineiro maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Randall. Muito obrigado. Sempre muito bom receber o Randall aqui, porque todo mundo tem uma plantinha em casa. Tem algumas que têm o privilégio de um grande jardim. Outras, melhor ainda, um pomar, né? Há quem more num verdadeiro sítio cheio de flores, de plantas, de tudo. Um grande privilégio. É maravilhoso, hoje em dia, é privilégio mesmo. E olha, gente, cuidado com as plantas, a gente precisa ter da mesma forma que a gente tem com a gente. Falamos de nutrição ainda há pouco. Acabei de te falar, nutrição pra gente é sinal de saúde e pra planta também. Também, né? E agora, principalmente que está frio, a planta fica mais suscetível ainda à entrada de praga, fungo, doença. Então, é importante que ela esteja bem nutrida e a gente tem aqui algumas maneiras de fazer isso sem sair de casa. Tá. Se a pessoa tiver acesso, você em casa tiver acesso ao humus de minhoca, por exemplo, você consegue enriquecer o solo do seu vaso ou do pomar só misturando o humus. Já é um material orgânico muito bacana. Mas tem outros produtos que todo mundo, ou quase todo mundo, vai ter em casa, que é começando aí pelo café da manhã, o próprio pó de café, quando ele foi coado. No caso aqui a gente tem uma borra de café coado, né? Uhum. Que é muito rico em nitrogênio. Então, eu até fiz uma mistura aqui pra gente mostrar como que fica a aparência dela. Ali na garrafa tem água, o pó de café... Aqui, ó, deixa eu mostrar. Isso. O pó de café sem açúcar, é bem importante que ele esteja sem açúcar e já passado, né? Não adianta pegar o pó antes de passar a água. E casca de banana. Então, o café, a casca de ovo e a casca de banana, quase todo mundo vai ter em casa. Que joia! E são muito ricos nos principais nutrientes que as plantas precisam. Algumas pessoas têm o hábito de só pegar a casca de ovo, quebrar um pouquinho e colocar aqui na base do vaso. Não é a melhor maneira. O melhor é triturar. Você pode guardar umas cascas, né, para juntar ali, ou se já fizer um omelete, já vai ter mais cascas. Triturar no liquidificador e aquele pó você usar ou para fazer uma mistura que nem essa, que dá para ver que está aqui em cima, ou para você depositar na base do vaso. São as duas maneiras de enriquecer usando a casca de ovo. Eu posso colocar direto a parte seca aí mesmo? Isso, posso vir com uma colherzinha, pego lá aquele pó, a casca triturada. Um medidor bom, sempre que você for usar algum adubo em pó, um fertilizante, para vaso pequeno, colher pequena. Para um vaso maior, você aumenta a dosagem. E qualquer planta precisa de adubo? Qualquer uma? Todas precisam. Todas vão precisar. Então, se tiver o privilégio de ter acesso ao humus de minhoca, esterco de gado, de galinha, maravilhoso. Se não tiver, pode usar esses produtos que você vai ter aí na cozinha e que descartaria, né? Normalmente Pegou? você... Pó de café passado, sem açúcar, casca de ovo, casca de banana. É isso aí. Esses são... vão ter os principais nutrientes e são super fáceis de conseguir. A gente tem em casa. Só para finalizar da colherzinha, você vê, então, nunca vai colocar perto aqui do caule, do tronco da planta. É sempre em volta. Na base, no limite aqui do vaso. Então eu venho com a colherzinha, deposito aqui e sempre que eu colocar alguma coisa eu já rego na sequência. Para aquilo descer, não bater um vento e correr o risco de expulsar o fertilizante do vaso. Para vaso maior, colher maior. Os vasos, as plantas quando estão no solo, elas conseguem buscar nutriente um pouquinho mais longe com as raízes. Quando a gente coloca em vaso, a responsabilidade é nossa por fazer essa nutrição. Então, se a gente falou de saúde delas, a gente é que vai ser o agente responsável por alimentá-las e deixá-las bem nutridas. Essa mistura aqui é maravilhosa. O único detalhe, eu não consegui fazer um furo na tampa da garrafa, que é bem importante, porque vai fermentar. Então, para não estufar a garrafa, a gente fura, a fermentação libera aqui os gases lá que tem que liberar. Depois de uns 3 dias que essa mistura está pronta, você tampa o furinho, chacoalha bem, porque umas partes vão estar aqui embaixo, né? E vem regando a planta como se fosse a água que você vai usar. Você rega a sua planta com esse super fertilizante. E aí eu uso isso aqui quantas vezes por semana? Ou todo dia? Pode usar uma vez por semana. Pode ser uma vez por semana. Porque, inclusive, quando for usar fertilizante industrializado, em pó, adubo de liberação lenta, o excesso deles é prejudicial para a planta, tanto quanto a falta. Então você, se for usar algum produto industrializado, lê a embalagem, segue a risca, porque o que acontece? A pessoa quando procura um produto para dar um gás, digamos assim, na planta, é porque a planta está meio desanimada. Muita gente acha que então eu vou pegar uma colher grande e colocar e vou estar ajudando a minha planta. Na verdade, não.
o excesso vai ser prejudicial, porque pode até queimar as raízes. Então, segue direitinho ali a recomendação e deixa a planta, no tempo dela, mostrar o sinal de que ela gostou Maravilha. de receber a sua ajuda. Perfeitinho. E com relação à praga, a gente tem duas super comuns agora nessa época do ano que está mais frio, que é pulgão e cochonilha. Não precisa saber exatamente qual é qual. A para gente você que tem tá em imagem casa. do pulgão e da cochonilha, né? Vamos colocar aí no vídeo para quem não conhece conhecer? E como que você começa a perceber isso? Alteração na aparência da planta. Folha começa a ficar enrugada, ali a gente tem pulgão, né? Você pode ver que eles estão por baixo da folha. Então é importante, quando a gente for fazer a receita do defensivo caseiro, que a gente, na hora de aplicar e de fazer a observação da planta, que olhe por baixo das folhas e não só por cima. Tá. Muitos dessas pragas, né, no caso do pulgão e cochonilha, eles vão gostar das folhinhas novas e das flores novas, porque eles se alimentam da seiva que tá nessas folhas novas, nessas partes novas da planta. Então, a gente sempre vai, às vezes olha por cima e não enxerga, mas viu que a planta está com problema, você pode chegar, levantar a folha para olhar por baixo, que é ali que eles vão estar grudados, se alimentando da seiva da planta. Isso vai enfraquecendo, no caso aqui a gente tem uma pequena jabuticabeira, ela para de produzir frutas, as folhas começam a cair, então é um mal que a gente tem que combater, quanto antes melhor. Tá. Viu Como é que a gente vai combatê-los, então? A maneira mais fácil de todas, vamos começar pela mais simples. Posso pegar detergente de coco ou um sabão de coco, eu tenho aqui em barra. Faço uma solução na água, a mesma coisa. Posso usar uma colherzinha pequena para meio litro de água, por exemplo, ou uma colher maior. Misturo bem. Quando você tem uma planta só, fica até fácil de você pegar um cotonete, passar nessa solução e fazer a retirada manual, se for uma planta como essa aqui de poucas folhas. Tá. Se for uma planta maior, você vai colocar num borrifador e borrifar lavando a planta. Não adianta chegar por cima e dar aquela borrifadinha de leve e achar que resolveu, não. Levanta as folhas que estão para baixo, molha bem para pingar mesmo. É isso que vai ajudar a lavar a planta e tirar Com o detergente de coco ou sabão de coco? ou sabão de coco. Se a infestação for muito grande, posso colocar uma colherzinha de vinagre. Então, para 1 litro de água, para a gente ficar numa dosagem mais exata, 1 litro de água eu pego uma colher de sopa de detergente de coco e uma colherzinha de chá de vinagre. Tá. Qualquer vinagre, maçã, qualquer tipo de vinagre, porque eles são tem muitas propriedades que vão ajudar a gente nesse combate. Então, faço a minha mistura e venho borrifando a minha planta, seria um complementar. Perfeito. O vinagre seria um complemento para ajudar a gente na defesa das nossas plantas. Mais fácil do que a gente imaginava, né? Vem cá, que a gente agora vai fazer a parte da participação do nosso telespectador, pergunta e resposta. E a nossa primeira pergunta, vamos lá. Essa mistura de casca de ovo com pó de café pode ser colocada também na horta, direto no chão? E como é feita? Meu nome é Neire e sou de Bragança Paulista. Pode e deve ser colocada porque é um alimento muito bacana, que eu te falei dos principais nutrientes que as plantas precisam, aqui eles contêm. Você vai guardar pelo menos a casca de 5 bananas e a casca de 10 ovos para fazer um litrão que nem esse que eu fiz aqui. Qualquer quantidade que você tenha e já queira usar, você pode fazer diminuindo a quantidade de água. E se você quiser esperar juntar a casca, principalmente a de banana, pode guardar na geladeira. Pega um potinho com tampa, consumiu sua banana, coloca ali, quando juntar umas 5 ou 10 cascas, você faz a mistura batendo tudo no liquidificador. Já é. Só lembrar de quebrar um pouco a casca de ovo para não judiar muito da lâmina do seu liquidificador. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá, já tem muitas, viu? A turma aqui está querendo saber. Meu nome é Cláudia, sou de Sumaré, no interior de São Paulo. Quais as árvores frutíferas que são possíveis o cultivo em casa, em pequenos espaços? Para nossa sorte, a maioria. A maioria é possível, só que assim, a quantidade de frutas produzidas vai ser menor também. Mas tá aqui um bom exemplo que é a jabuticaba, que é uma paixão nacional. Mas essa jabuticabeira que é pequenininha, quase que um bonsai, vai dar jabuticaba? Vai demorar um pouco, mas vai. Mas se a gente passar ela para um vaso maior, com maior quantidade de terra, ela produz, sim.
Então, jabuticaba, romã, pitanga. Eu tenho manga em casa, manga tome, só que num vaso bem grandão. E uma vez por ano, no final do ano, eu colho às vezes 2 mangas, às vezes 7. Olha que legal. Mas umas mangas desse tamanho e colhidas em casa. Então, é possível se cuidar bem e sol. As frutíferas precisam de sol para conseguir ficar saudáveis e produtivas. Ótimo. Qual é o melhor adubo para orquídeas? A pergunta vem de Pelotas, no Rio Grande do Sul, da Ana Maria. Olha, até esse que a gente fez aqui agora também pode ser usado, mas tem um adubo que chama bocashi, que é muito usado para orquídea. Ele é comprado pronto. É possível fazer, mas é bem complicado. Então, se não for usar esse, pode usar esse bocashi que é comprado pronto. Qualquer loja de planta, a maioria delas, vai ter o bocashi porque ele é muito procurado, é muito completo para orquídea. Tá joia. Próxima pergunta. Boa tarde, gosto muito deste programa, muito obrigada. Sou de Minas Gerais, meu nome é Rosilda. Obrigada, Rosilda. Gostaria de saber a forma correta de podar a roseira, né? Porque eu podo e depois elas costumam morrer. Então, a gente já perguntaram isso aqui, Já, lembra? o Carlinhos tinha uma roseira, ele queria saber, né? Ela... É que é difícil eu mostrar sem explicar sem ter uma roseira. Prometo, da próxima vez eu trago uma mini rosa para a gente poder fazer a poda. Uma vez por ano pode ser feita uma poda drástica da roseira, ou seja, cortar bem na base dela para ela rebrotar totalmente. E tem a poda de limpeza, que até trouxe essa pequena aqui também, que é quando a gente tira galhos finos e galhos mortos. São dois estilos de podas diferentes. A da roseira, se chegar nessa época de você fazer a poda drástica, tem que cortar lá embaixo, na base da planta. Uma coisa eu vou conseguir mostrar. Todos os galhos que estiverem dessa forma retinhos, a gente nunca vai cortar eles aqui reto. A gente sempre corta em bisel ou aqui na diagonal. Tá. Porque quando a gente corta assim, a superfície que fica reta é fácil para a água e começar a entrar e causar um apodrecimento, uma entrada de fungo. Quando eu corto assim, a água da chuva ou da rega, ela bate e escorre. Tá. Então, isso não é uma simpatia, isso é uma maneira correta, uma maneira correta de fazer a poda. Tá. E se for para podar, tirar uma rosa, por exemplo, para colocar num vaso, como é que faz? Nunca vai tirar da ponta também se a flor tá aqui, ela tem um cabo aqui para trás, né? Eu nunca tiro aqui só a flor. Eu conto alguns galhos aqui para baixo e corto ali embaixo para estimular a roseira a rebrotar com mais vigor. Eu só preciso falar um detalhe do defensivo. Aqui você falou de dar continuidade para as coisas que a gente faz. Aplicou uma vez, normalmente não é suficiente. Eu vou ter que aplicar uma vez agora, 3 dias depois de novo e 3 dias depois analisar. Começou a sumir o pulgão ou a cochonilha, eu posso diminuir. Mas enquanto ele estiver na planta, eu tenho que aplicar e jamais em horários de sol quente. Qualquer defensivo. Perfeito. Tá? Sempre em horário, ou no início da manhã ou final do dia. Jamais aplicar o defensivo e colocar a planta para esturricar no sol, porque ela vai queimar. Então, eu só queria colocar esse detalhe que é bem importante. E a gente aprende, né? Olha lá que beleza. Se você quiser entrar em contato com o Randall, ele tá no Vilanina Paisagismo e Flora do Face, no Vilanina Paisagismo no Instagram, tem o site vilanina.com.br e tem o canal no YouTube que é Vilanina TV. Entra lá e acompanhe. Muito obrigada. Eu te agradeço. Amei todas as dicas. Que bom. Fala de novo o nome do adubo para orquídea. Orquídea, bocashi. Bocashi. Eu vou ter que anotar esse nome, bocashi. É muito bom. Porque eu tenho um monte de orquídea, amo orquídea. E a gente precisa cuidar delas, né? Precisa nutri-las, aliás, todas as plantas.